Olha, eu vejo com muito entusiasmo, né? Eu vejo com bastante esperança, né? E na campanha de 2006 do Plínio, a governo do estado de São Paulo, eu fui uma das pessoas que já dizia naquela época, em 2006, vamos fazer uma campanha focada na internet, conversando com as pessoas pela internet. Porque o que é o interessante da internet? Ela faz as pessoas se comunicarem de maneira horizontal, né? Ela é um contraponto a um sistema de comunicação de massa, que alguns poucos pensam, produzem uma ideia, uma informação e distribuem de maneira massificada para uma grande massa da população, que não pode fazer o contraditório, não tem como, naquele momento, fazer a resposta a esse grande meio de comunicação. Ao passo que a internet, ela faz com que a informação de um indivíduo, que se for uma informação qualificada, se for uma informação que tem concretude naquilo que está dizendo, ou seja, é uma informação que tem embasamento teórico e prático, ele consegue, um indivíduo, travar um diálogo com vários outros indivíduos, né, sobre aquela ideia. Ao passo que antes isso não era possível, porque o monopólio da distribuição da informação estava nos grandes meios de comunicação. Então a internet ela possibilita essa luta, né? Tanto não é à toa que, salvo engano, em 2010, na campanha do Plínio, ele foi o primeiro político Trend Topics do Twitter. O que é isso? Era o nome mais falado que tinha no Twitter nacional por causa do debate que teve na Bandeirantes. Então, foi um debate que o Plínio se destacou. Por quê? Porque tinha informação de qualidade, era contra aquilo que era o senso comum, os outros três defendiam um mesmo modelo, que é um modelo que se mostrou nas manifestações de junho agora fracassado, o povo entendeu isso, e o Plínio, em 2010, 2 anos antes, fazia esse confronto, fazia esse debate. Isso, naquela época, em 2010, já foi muito discutido nas redes sociais e depois se materializou em manifestações populares nas ruas. Então, eu acho que o Plínio fala de maneira bastante acertada que nós somos contra esse sistema do modo qual ele está, né? Que é aquilo que eu falava um pouco antes. É um sistema que é alicerçado sobre essas bases burguesas, sobre esse pensamento de propriedade, de que o dinheiro vale mais do que o ser humano. Então você tem uma população que se articula pela internet, através das redes sociais, enfim, meios eletrônicos e daí smartphones, elas se articulam, conversam e conseguem se auto-organizar. Isso é uma coisa, né? A outra, eu acho que os espaços de organização que as pessoas têm que se reunir fisicamente, eles devem prevalecer, né? Eles devem permanecer, as pessoas devem conversar entre si, elas devem conviver, mas a internet é um instrumento para a transformação. É isso que a gente precisa ter claro, né? Às vezes eu preciso conversar com algum companheiro, algum camarada, algum irmão, eu vou lá, pego meu carro, converso, mas a conversa a gente consegue dar continuidade nela depois, utilizando-se esses instrumentos. E daí tem uma coisa que é muito importante, não é à toa que recentemente nos Estados Unidos teve 2 projetos de leis lá, um chamado PIPA e o outro SOPA, né, que são siglas em inglês, que na verdade eles querem o quê? Controlar o acesso à internet e privilegiar a informação daquele que tem mais dinheiro. E isso muda o quadro político no mundo se isso acontecer. Então, de novo, os Estados Unidos, imperialismo, querendo dominar as informações. Por quê? Porque eles têm sistemas de inteligência que já mapearam isso, que muitas das articulações e mobilizações são feitas na internet, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Por isso que é essa ofensiva do imperialismo para controlar isso. Então, isso é importante que nós tenhamos claro e saibamos usar a ferramenta para a transformação social.